Redação já de volta, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente vai falar sobre uma polêmica que aconteceu na Austrália. Jesus crucificado se tornou protagonista de uma propaganda que tinha como objetivo incentivar a doação de órgãos no país. No vídeo, 2 soldados romanos, eles perguntam para Jesus se ele gostaria de doar os seus órgãos e que a doação das córneas, por exemplo, poderiam ajudar as pessoas a enxergarem novamente, o que se configuraria num milagre. E Jesus, então, no filme, responde: obviamente, adoraria, afinal, ele é Jesus. O vídeo com a propaganda foi retirado da internet após uma série de críticas das comunidades cristãs. O Richard Bullock, diretor da propaganda, disse que não quis atacar ninguém, apenas provocar uma discussão sobre a doação de órgãos nas casas das pessoas, já que lá na Austrália esse não é um tema muito difundido. Bom, se eles queriam chamar a atenção, conseguiram, né? Realmente, muita gente falando da publicidade. Só não sabemos se eles conseguiram alcançar o objetivo de recrutar mais pessoas para fazerem essas doações. O que acontece, né? Já que causou tanto rebuliço. A gente vai pensando no processo de publicidade, né? Sempre tem público-alvo, né? Então, com certeza, numa situação como essa, eles estavam querendo falar com um público cristão, me parece. Tipo, olha, se você tem Jesus como o seu ícone, né? Olha, Jesus no seu lugar, porque os cristãos geralmente colocam assim, né? O que Jesus faria no seu lugar? Inclusive, esse é o título do vídeo, né? O que Jesus faria. Exato. O que Jesus faria no seu lugar? Ele doaria os seus órgãos. Então, me parece que, na teoria, o objetivo deles em causar esse tipo de reflexão foi interessante, no sentido, olha, quero falar com o público cristão, vou usar o maior ícone do cristianismo, que é o próprio Cristo, e falar o que ele faria no teu lugar. Doaria órgãos? Doaria. Só que transformar isso no vídeo deu toda a polêmica que deu, porque você, acho que acabou descontextualizando Jesus de um caráter sagrado que tem, né, do momento da crucificação, etc. E isso acabou ofendendo várias comunidades cristãs na Austrália. Né? O vídeo, ele não está mais nem disponível, né, se não me engano. Não, tiraram do Mas YouTube. a gente conseguiu ver ainda o vídeo e ele tem uma sacada de humor ainda, né? Então é o Jesus na cruz ali, os soldados, inclusive eles tiram uma selfie com Jesus, os soldados romanos tiraram um celular do bolso e pediram uma selfie com Jesus para contextualizar. Então tinha uma pegada de humor para deixar o tema aqui, pelo que diz o diretor do filme, é bastante tabu ainda e pesado nas famílias. Então tentaram dar um ar de leveza e colocando a imagem de Jesus. Mas aí é que causa a estranheza, né? Porque, e aí dá até para a gente discutir mais outras coisas, como é a nossa reação diante de, talvez, eu não sei, do sarcasmo que as pessoas usam sempre com relação a alguma religião. Quando não é a minha religião, tudo bem. Eu acho engraçado. Eu acho muito engraçado se falam de outras religiões, mas se é da minha, aí o negócio pega. É o que está acontecendo agora. Os cristãos não gostaram nem um pouco, assim como os muçulmanos detestam quando fazem graça com o profeta Maomé. Mas aí o mundo cristão, de maneira geral, fica, não, o que é isso? Foi só piada porque foi com Maomé, mas agora foi com Jesus, entende? E eu acho que também a relação do cristão com a figura de Jesus é de total reverência, né? Então, quando você utiliza desse sarcasmo e desse humor, soa muitas vezes como um desrespeito. Talvez a publicidade, só imaginando, talvez essa publicidade não tivesse tido uma reação negativa se ela fosse uma publicidade sem um tom de humor. Se ela fosse uma reportagem, uma publicidade mais séria, no sentido assim, olha, Jesus, numa situação hipotética de morrer e doar os seus órgãos, se fosse sério, talvez não tivesse causado tudo isso. Mas como tem uma selfie com Jesus, uma piadinha, um negocinho, acho que isso é que deu o tom que foi muito negativo. Ficou gracejo. Né? Não, eu dizer porque até, inclusive, aqui no Brasil, igrejas utilizam a simbologia de Jesus morrendo na cruz para incentivar os fiéis a doar sangue. E dizem, Jesus deu seu sangue por você, doe você também. Mas aí não tem essa pegada mas realmente não tem de humor. a graça, né? Não tem o gracejo. A gente tem um histórico de, em alguns momentos, em algumas manifestações públicas, a figura de Jesus está inserida de um jeito, para uns artístico, para outros completamente desrespeitoso, e aí sempre gera muita polêmica. Né? Nem vamos entrar nesses exemplos para a polêmica não chegar aqui. Mas eu acho que é um pouco diferente
disso que aconteceu agora, né? Sim. Tirando o fato do humor, é muito parecido com essa campanha de doação de sangue que o Hélio está colocando aqui, né? Agora, o que eu acho interessante dessa reflexão é o ponto que o Hélio trouxe aqui. Porque o que acontece? A questão que envolve figuras religiosas ou ícones religiosos de qualquer religião ou denominação, ela sempre é uma questão bastante sensível. Então, Jesus, para os cristãos, ou mesmo outros personagens bíblicos, mas principalmente Jesus, obviamente, né, porque ele é Deus, para o cristão, Jesus é Deus. Maomé para os muçulmanos, e aí você tem outras figuras, né, o Buda para o budista, as diferentes representações do Buda, para o hindu você tem várias figuras do hinduísmo, religiões de ascendência africana também tem suas figuras, tal. Então, quando você tem uma piada com uma dessas figuras, muita gente acaba se ofendendo. Não dá para dizer todo mundo, porque tem gente até que leva isso numa boa, mas muita gente se ofende. A grande maioria dentro daquela religião. E aí eu acho que daí o grande lance é isso que o Hélio falou. Quando não é com a minha religião, eu acho mais engraçado, porque não tem um significado aquela figura religiosa para mim. E não só acho que é engraçado, como eu meio que diminuo o protesto do outro. Então, tipo, que os caras, não estou falando que tem que fazer o que os caras fizeram lá, tipo, lembra do Charlie Hebdo, que entraram, atiraram e tal. Não estou dizendo que tá certo isso, gente, tá? Por favor. Mas assim, mas os caras vão ficar nervosos por quê? Porque uma revista satirizou o profeta Maomé? Ué, imagina se essa mesma revista tivesse feito uma sátira com Jesus e, de repente, você se sentir desconfortável ou não. Volto a dizer, nada justifica uma reação extrema, né? Como a questão de matar alguém e agressão física e tal. Mas eu acho que aí é que está o lance do respeito mútuo, entendeu? Ou pelo menos uma compreensão da fé do outro. Sei lá, é a maneira como eu vejo. Acho que é legal esse gancho que o Hélio trouxe. A gente fala assim, a gente costuma usar o agente, né? Tipo, a gente faz, porque não dá para ficar dizendo pessoa por pessoa. Mas eu vou muito nessa linha. Eu não acho que se deva fazer graça com esse tipo de coisa. Seja com o católico, seja com o muçulmano, seja com o evangélico, com o pentecostal. Porque é a crença da pessoa, sabe? É uma coisa muito íntima. A pessoa que tem uma fé, ou mesmo aquele que não tem uma fé, um ateu, por exemplo, um agnóstico, precisa ser respeitado na sua essência. Se é aquilo em que ele acredita, então respeite isso. Por que fazer graça com esse tipo de coisa? Eu entendo que talvez a propaganda, neste caso específico, não teve a intenção nenhuma de ofender os cristãos ou de levar de alguma forma uma mancha para o cristianismo. Pelo contrário, buscava falar com esse público. Queria aproveitar essa essência do cristianismo, que é de doação, de entrega, para incentivar esse público a fazer isso também. Mas talvez foi só o escorregão de colocar o humor numa coisa que para o cristianismo é muito sagrada. Escorregou muito no tempero ali. Eu acho que talvez a questão do humor foi justamente para conseguir chamar a atenção. Porque ninguém é inocente, né, de fazer uma propaganda com Jesus Cristo crucificado e colocar um pouco de humor e não saber que isso vai causar polêmica. Vai trazer alguma coisa. Vai causar polêmica. Talvez o que eles não soubessem é que a polêmica ia ser tão grande e aí o pessoal até tirar o vídeo, né? É porque eu acho também que aí entra um outro quesito, que é você ter domínio sobre aquilo que você vai falar. Aí, às vezes, ele alegou lá, não tinha intenção de machucar, de ofender o cristianismo. Mas ele também não domina as doutrinas, os conceitos dos cristãos. Não conhece profundamente. Não conhece profundamente, e aí escorregou aí também. Se a pessoa conhece, olha, eu conheço o cristianismo, eu sei também aquilo que vai ofender ou que não vai ofender. Eu sei o que tipo de linguagem eu vou utilizar. Eu sou de religiões de matrizes africanas, então eu tenho um domínio, eu conheço, então eu sei até que limite eu posso usar aquela expressão, aquela outra, fazer uma brincadeira ali, acolá. Então eu acho que o domínio sobre o assunto, a falta, na verdade, né, de domínio sobre o assunto fez também com que o publicitário tivesse essa sacada equivocada. A gente não sabe bastidores, né, desse processo, mas pode ser isso, como pode ser usar disso para justamente chocar e chamar a atenção para o comercial, né?
A gente vai fazer uma parada agora para o intervalo. Na volta, a gente vai debater por que a busca por se tornar professor cresceu tanto no último ano. Redação Novo Tempo volta já.